Fala pessoal do Portal da Liga, tudo bem? Aqui é o Pedrinho e hoje eu vou falar do massacre que foi ontem a semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Madureira. 8-0 jogo de volta, 3-0 jogo de ida, total do agregado 10-0. O Flamengo fez um jogo muito surpreendente. Esperava que o Flamengo iria vir um pouco mais abaixo, como foi nas últimas partidas, mas já no primeiro tempo já abriu um 3-0, inclusive com dois gols do Lucas Paquetá, que vinha sendo criticado porque não estava jogando na posição que ele gostaria de jogar. Agora são do Jorge Anderson e Arrascaeta, fez um jogo espetacular e foi um dos melhores da partida, com certeza, junto com o Samuel Lino. O primeiro tempo começou comigo apertando, escalação meio rodada, porque alguns dos grandes titulares foram para o jogo da Recopa Sul-Americana, então o Felipe Luiz optou por poupar alguns jogadores. Mas com 5 minutos de jogo já veio a primeira escanteio do Carrascal, Paquetá subiu, feito foguete, testada para 1-0 Flamengo. Aí o Paquetá resolveu que não era só um gol não, porque o cara também absurdo, que ele jogava absurdamente bem. Uns 20 minutos depois, chute fora da área, golaço, 2-0. Madureira tentou reagir, para os 29, o Wallace Camilo levou o vermelho direto, falta dura. Foi até pro VAR, mas ele levou a maior de primeira, mas depois falou, não, realmente foi falta dura, vermelho. Ainda antes do intervalo, rolou um gol contra do Jean, zagueiro do Madureira, que tentou tirar de cabeça pro Pedro e mandou pro próprio gol. E depois o Pedro já abriu a conta dele com um empurrãozinho no rebote, 4-0, só no primeiro tempo. Segundo tempo, mano, foi humilhação pura. Aos 2 do segundo tempo, o Pedro fez 2 e 3 minutos do segundo tempo, o Pedro fez 2 em sequência. Um de carrinho no cruzamento do Royal e outro fora da área, hat-trick rapidinho. Depois ele ainda fez o quarto gol nos 21 minutos do segundo tempo e o Samuel Lino fechou com chave de ouro aos 42, invadindo a área e fuzilando contra o Madureira. Qual gol que foi o que vocês gritaram mais alto, que foi mais emocionante? A cabeçada do Paquetá ou o poker do Pedro? Comenta aí embaixo, quero saber. Enfim, agora vou falar dos principais destaques da partida. Pô, tivemos muitos destaques, inclusive falei no começo do vídeo, que temos o Pedro, que meteu 4 gols, onde eu tava devendo um, né, tava meio mal nas últimas partidas, e resolveu encantar, né, meteu os 3 gols em 3 minutos. No começo do segundo tempo, ele ainda voltou e fez o 4, voltou a ser o rei do Maraca. 4 vezes no cara do gol, carrinho, finalização de primeira, o Pedro tá de volta. Nação. Lucas Paquetá meteu 2 gols, jogando de 10 absoluto, cabeçada, chute fora, assistência. O cara tava inspirado nesse jogo, tava muito bem. Samuel Lino entrou, fechou a conta, quase fez antes do travessão, velocidade na esquerda, matou. Defesa toda, Léo Ortiz, Vitão, Royal, Alexandre, zero susto. Rossi desviou a camisa direito. Destaque negativo pro Madureira, o time inteiro. Depois do vermelho ficou 10 contra 11, parecia que eram 5. Qual que foi o MVP para vocês? Na minha opinião, acho que o MVP fica entre Lucas Paquetá e Pedro. Os dois jogaram muito bem, mas eu quero saber de vocês aí, quem que você foi o melhor da partida? O Lucas Paquetá ou o Pedro, que meteu 4 gols? Quero saber. Enfim, agora falar de parte técnica, né? O professor Felipe Luiz montou o esquema 4-3-3 clássico, mas bem dinâmico. O time entrou muito melhor do que com os outros jogos, né? Foi realmente bem absurdo. Fez uma linha de 4 com o Royal, Alexandre subindo como alas, quase wingback, Léo Ortiz e Vitão sólidos no miolo, meio campo com Everton Araújo e De La Cruz segurando, Carrascal e Paquetá criando chances, e o Paquetá livre para flutuar entre as linhas. Pedro centralizado, Cebolinha e Lino pelas pontas cobrindo o campo. A tática principal foi a pressão alta desde o início.
forçar o erro do Madureira, roubar rápido e atacar em velocidade. Depois do vermelho, ele mandou manter o ritmo, não tirou o pé e deu o que deu. Jogou muito bem. Ele rodou o elenco de propósito, poupou os titulares, mas o time entrou ligado, foi os 3-0, foi o 4-3-3 ofensivo, com laterais avançados, meio criativo e o Pedro como referência. Resultado: gols, zero chances para o adversário, estratégia agressiva e inteligente para o contexto de calendário lotado. Você acha que o esquema do Felipe foi o perfeito ou faltou alguma coisa? Comenta 4-3-3 matador ou precisava de mais? O próximo adversário do Flamengo vai ser o Fluminense no final do Carioca. E fechando, que vem agora, domingo, 18 de março, às 6 horas da tarde, no Maracanã, Fla-Flu na final do Carioca. Jogo único, sem vantagem de ninguém. O Flu é campeão da Taça Guanabara, passou pelo Vasco da semifinal por 2-1 no agregado. Time bem treinado, com Ganso, Regeno no meio, Cano, Oqueno na frente, defesa sólida, clássico é clássico, não tem jeito, eles sempre dão trabalho. Mas depois de 11-0 no agregado contra o Madureira, Mengão chega voando com moral lá em cima. A torcida lotando o Maracanã. História recente é a oitava final seguida entre Fla-Flu. A oitava final seguida do Fla do Carioca. Vai ser pegado, mas com esse ataque nosso funcionando, eu boto fé em mais um título do Mengão. Antes de encerrar o vídeo, eu queria falar um pouco sobre o Felipe Luiz, que infelizmente hoje, da madrugada, recebeu um comunicado que não será mais técnico do Flamengo. Eu fico muito chateado, porque com essa vitória de 8-0 que a gente fez no Madureira, eu acreditava que o Felipe poderia mudar algumas coisas que estavam mal encaixadas no elenco. E, obviamente, nós sabemos que desde o começo o planejamento do time não estava sendo montado e bem feito. Isso complicou um pouco a vida do Felipe Luiz dos campeonatos. Ele sabia que ia ser difícil e foi difícil pra gente mesmo. Então, o que eu tenho que falar é muito obrigado, Felipe, por tudo. Campeão de tudo conosco. Só, infelizmente, não venceu o Mundial porque, né? Mas tudo que teve que fazer, fez melhor. Botou o time para jogar bem feito. Fomos campeões da Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Ou seja, eu não tenho palavras para falar como o Felipe Luiz é ídolo do nosso time. Então, Felipe, muito obrigado. Nós agradecemos muito você. Nós desejamos muito sucesso para sua carreira vitoriosa. E com certeza você continuará nas suas ações como sempre esteve, como treinador e como jogador. Muito obrigado, Felipe. Obrigado demais. Pessoal, então, eu achei muito importante essa vitória contra o Madureira, porque era um jogo que a gente precisava vencer. Obviamente, eu esperava que a gente já ia vencer, mas eu gostaria que essa vitória fosse importante para o time, para tentar recuperar essa confiança que o time precisava depois de jogos tão difíceis e derrotas contra Corinthians, contra Lanús, títulos importantes que a gente poderia conquistar na temporada, ter perdido. E eu fico muito feliz que o Felipe, nesse jogo, conseguiu recuperar a confiança do Paquetá, que fez um jogo excelente, do Pedro, que fez um jogo excelente, o Samuelino. Todos os jogadores conseguiram jogar ótimos jogos, então eu fico muito feliz que o Felipe conseguiu fazer isso. Infelizmente, não teremos mais Felipe no comando técnico do Flamengo. Espero que o próximo treinador que vier consiga manter o time nessa boa fase que está, né? Agora que voltou a vencer, nessa boa fase, reconquiste essa parte física do time, que todo mundo sabe quão capacitado o Flamengo é, o quão bom o Flamengo é, dos seus jogadores, do seu elenco. Então, eu torço muito para que o próximo treinador do Flamengo, não sabemos quem é, pode ser o Leonardo Jardim, que vá para o Flamengo e recupere, volte e bote esses jogadores onde deveriam sempre estar, que é no topo, e que a gente volte a conquistar títulos, que já temos uma final agora, e vai ser uma final muito importante para o nosso Flamengo. Então, esse foi o recap do massacre de ontem. Se curtiu, já deixa o like.
Se inscreve no nosso canal aqui da Porta da Liga, porque, pô, estamos crescendo, quero que vocês se inscrevam, curtam o nosso conteúdo e comentem qual vai ser a pensão do Fla-Flu de vocês. Eu tô muito ansioso e com certeza vai ser um jogaço. Então é isso, gente. Valeu demais.